Boa noite, gente. Estamos com mais um programa Laís em Dose Dupla e hoje vamos trazer muita coisa boa, muita informação importante sobre autismo, sobre a maternidade e o que mais, amiga? Amiga, essa mulher, ela é tranquila, como diz essa amiga. Ela é tranquila, leve, ela leva o amor, né? Orienta os pais, as crianças com leveza, amor. Então fique aí que você conhecerá um pouquinho mais a respeito. Logo mais após um breve comercial. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Então, estamos falando, sabe de quem? Da terapeuta ocupacional Hannah Sacramento. Seja muito bem-vinda! Olha, essa maravilhosa que está conosco hoje. Pode sentar lá, amor. Fica à vontade. Hannah, meu amor, queremos assim saber, além do seu profissional, né? Fora profissional, quem é a Hannah Sacramento? Sacramento. Perdão, Sacramento. Obrigada, meninas, pelo convite, né? Por estar me recebendo aqui, né? Por fazer esse momento. Muito agradecida. A Hannah Sacramento, ela é mãe da Bela. Ela é esposa do André. E ela é filha também, né? Então ela é mãe, esposa, filha, tia. Mas eu acredito que principalmente mãe e esposa, além do todo o perfil profissional. Isso, muito bem, olha. Vamos começar. Como surgiu essa paixão pela terapia ocupacional? Eu fiz faculdade em 2009, eu fiz vestibular, né? Eu já tenho 12 anos de formada em terapia ocupacional. Mas eu fiquei muito em dúvida no processo de escolha no vestibular de psicologia e terapia ocupacional. Mas eu sentia que psicologia ali ele não agregava tudo aquilo que eu gostaria, né? Então eu costumo muito dizer que hoje muitas pessoas fazem terapia ocupacional por todo o salário que é de terapia ocupacional, por toda a divulgação que tem sobre o curso, mas quando eu fiz terapia ocupacional lá atrás, pouco se falava da terapia ocupacional, né? Então eu decidi fazer e ao longo do curso eu me apaixonei mais ainda do que eu já tinha conhecido, né? E eu me formei em 2014, né, em terapia ocupacional, e de lá em diante eu não me vejo sendo qualquer outra coisa a não ser terapeuta ocupacional. Ai, Pode falar. Não, amiga, fala. Muitas perguntas. Você imaginou que você se tornaria uma referência nessa área? Não. Um dia eu estava conversando com meu esposo e eu falava assim que eu nunca tive pretensões assim muito grandes, né? Que as coisas elas foram acontecendo. Eu nunca imaginei, eu vou um dia abrir uma clínica, eu vou para fora estudar, eu vou buscar, eu vou fazer. Não, eu nunca pensei dessa forma. Eu sabia que eu queria ser terapeuta ocupacional, eu sabia que eu queria fazer o meu trabalho muito bem feito, eu sabia que eu queria ajudar famílias, e ao longo do processo as coisas foram acontecendo. Então eu fui vendo que eu precisava buscar mais, eu fui observando que eu conseguiria ajudar mais se eu pudesse ter uma clínica onde eu pudesse direcionar todos os profissionais, não só o meu atendimento. Então uma coisa era eu fazer o meu atendimento de terapia ocupacional e poder intervir ali como terapeuta ocupacional na vida daquela criança e daquela família. Outra coisa era eu poder gerir profissionais onde eles pudessem todos seguir o mesmo caminho que eu achava que era o ideal para aquelas crianças e para aquelas famílias. Lembrando, gente, que a Hannah, ela é muito viajada, tá? Ela foi pra Espanha, voltou agora de uma viagem dos Estados Unidos e já vai pra umas... na Bahia, né? Que você falou. Então, assim, eu queria saber qual foi a parte, assim, que mais te ajudou na maternidade como profissional?
A Bela é prematura, né? Uhum. A Bela, ela nasceu de 32 semanas e 3 dias. Eu internei com 30 semanas dela. Então, eu passei ali 1 mês na UTI com ela, né? Ela foi pra UTI, entubou, sedou. E eu acho que eu acreditar, eu saber como eu poderia estimulá-la, eu saber como manejar determinadas situações. A gente fala muito da maternidade positiva, né? De compreendê-la, de ouvi-la. De fazer diferente. A gente fala muito sobre quebrar ciclos, né? A gente sabe que existe toda um estereótipo de como ser mãe, de como ensinar, de como criar. E eu acredito que ser terapeuta ocupacional fez muita diferença para eu conseguir olhar minha filha como uma pessoa que tem que brincar, que tem que desenvolver, que vai aprender, que vai conseguir, a partir dos próprios erros dela, conseguir ter aprendizado, né? Que ela precisa viver experiências. Então, não impedi-la de viver muitas coisas, de sempre ouvi-la, de sempre saber pedir desculpa também quando nós erramos, né? Então eu falo muito desculpa para minha filha, de ela entender que eu também erro, que eu também não sou perfeita, né? E que ela pode pedir desculpa, que ela também pode errar. Então a gente tem uma relação muito positiva, né? Por conta de todo o conhecimento que eu tenho, né? Voltado para essa área de desenvolvimento. Passou algum momento na tua cabeça assim, de querer desistir? Algum período assim que foi muito difícil. Muito difícil, ou depois que terminou a faculdade, ou até mesmo agora com a clínica? Agora com a clínica. Porque eu não sou terapeuta ocupacional agora, né? Então, eu deixei de atender em dezembro. Eu atendi a Reintegra, ela inaugurou em janeiro do ano passado. Eu atendi o ano todo. E hoje, a partir de janeiro desse ano, eu sou diretora clínica, né, e responsável técnica da clínica. Então, eu direciono os profissionais, eu entro nos atendimentos dos profissionais, aplico alguns protocolos em algumas crianças, mas eu não sou mais terapeuta, eu sou gestora, né? Então, é diferente. Então, às vezes, é tanto problema, é tanta coisa para resolver que eu falo assim, dá vontade de desistir de ser gestora e voltar a ser terapeuta ocupacional. Ou terapeuta ocupacional só. Olha... Todo mundo vem, que nossos convidados já vieram aqui, todo mundo assim já passou por esse período. E eu acho que a parte de ser CLT, querendo ou não, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. Sim. Só que você desafios, ser empresário é aqui. Você não tem horário para dormir, você não tem horário para comer. Sim. Então é algo que... Eu falo que é a parte que ninguém conta. Entendeu? A parte que ninguém conta, o quão difícil é. Quanto que você abre mão das coisas, né? Então, assim, ninguém sabe de fato o quanto você tá deixando de viver coisas, deixando de aproveitar coisas pra tá ali, pra dar conta de tudo, né? E às vezes as pessoas, ela tá ali, olha, tá grande, mas não sabe todo o processo. Agora, na viagem 2024, eu fui pra Itália, que foi a minha primeira viagem internacional, que foi pra fazer uma capacitação de autismo. Ano passado, eu fui para os Estados Unidos, para a Flórida, para fazer um avançado de integração sensorial. E esse ano, em março, a gente tinha uma programação de 5 profissionais da equipe que iam para a Espanha. A gente já estava programado desde o ano passado. E o meu pai estava internado muito mal, assim, na UTI. Eu estava esperando receber a notícia na viagem, né? E acho que foi a viagem mais difícil para mim. Porque as pessoas só estavam vendo que eu estava ali fazendo uma capacitação. Estou emocionada. Fica à vontade. Mas o meu pai estava muito mal. Eu cheguei terça-feira, quinta ele morreu. Então, são as partes que ninguém conta, né? Do quanto que a gente abre mão das coisas para conseguir trazer o melhor, né? Porque o meu objetivo e o da Reintegra é crescer, é ter estabilidade financeira, sim. Né? Eu acredito que todo mundo que decide trabalhar, empreender, tem esse objetivo. Mas principalmente de poder oferecer o melhor para as crianças que a gente atende. Sim, é muito lindo ver todo esse teu cuidado, porque por mais que tu estava passando por um momento de muita dor, porque ver um pai, algum familiar no hospital é muito ruim, mas tu ir atrás de justamente dar o melhor para as crianças, porque eu sei, porque a Liara, minha filha, já foi atendida lá, eu sei todo o cuidado que vocês têm, e é muito bonito. Então, assim, tu acha que hoje, como mãe e como profissional, você teria feito alguma coisa de diferente em toda a tua trajetória? Olha, Laís, eu
tem uma polêmica todas as vezes que eu converso com meu marido a respeito disso, porque eu falo assim, eu não me arrependo de absolutamente nada. Porque eu acho que até o que deu errado foi para que outra coisa desse certo. Sim. Eu costumo dizer que tudo que dá errado é para aprendizado. Então, eu não me arrependo de nada. Então, eu não faria nada diferente. Nada diferente, Que bom, né? Eu penso muito assim, porque eu penso assim, não, isso eu não deveria ter feito, isso não era pra ter sido feito assim. Aí depois eu paro, mas se eu não tivesse quebrado a cara, ou se eu não tivesse errado, eu não teria mais lá na frente corrigido dessa forma. Então eu precisava passar por todas essas coisas pra vivenciar. Então, por exemplo, às vezes eu me pergunto muito a respeito da maternidade da Bela, no sentido de eu trabalhei até eu não poder trabalhar, porque eu ia trabalhar no dia que eu passei mal e internei, né? Então, com 7 meses ainda dela. E eu penso assim, será que se eu tivesse exigido menos de mim, mas e aí? Será que não ia ter acontecido do mesmo jeito? Né? Será que eu ia conseguir me organizar do jeito que eu me organizei? Aí, às vezes, eu paro, e se eu diminuísse o fluxo de trabalho, não tivesse decidido por isso, pra eu ter mais tempo pra Bela? Mas aí, será que eu ia conseguir oferecer as oportunidades que eu ofereço para ela hoje? Então, eu fico sempre pesando nesse sentido. Acho que tudo que Deus faz tem seu propósito, né? Tudo que acontece tem um propósito, é verdade. E eu sou muito assim, o que tem de acontecer vai acontecer, o que tiver de vir vai ter que vir, e que seja feita a vontade de Deus. Eu sou muito dessa forma, sabe? Como as coisas começam a dar errado, eu falo, não é pra ser. Agora é recente, a gente tava fazendo umas contratações pra clínica, e aí, um dia antes, a pessoa, eu não vou poder mais fazer parte da equipe. Aí as meninas, como assim? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não pode, tá tudo bem. É livramento. Tá tudo bem, não tem problema. Talvez não seja o momento, né? Ou talvez não seja pra ser. Tá tudo bem, a gente segue o fluxo. Como foi, assim, pra começar, pra vocês terem a ideia de começar a clínica? Eu fui sócia de outra clínica durante 5 anos. Né? Antes disso eu já tinha trabalhado em muitos outros lugares, Abaetetuba, eu tenho assim, uma trajetória em Abaetetuba, meu primeiro emprego foi lá. E quando eu fiz a imersão da Itália, em 2024. E quando eu fui, eu consegui ver possibilidades muito grandes que eu poderia oferecer para os meus pacientes, mas isso não podia ficar limitado apenas ao meu atendimento. E mesmo sendo sócia, era algo que era muito restrito à decisão de 3 pessoas, né? Diferente de quando você pode decidir sozinho. E também o meu marido trabalhava para outra pessoa, né? E aí eu falava assim, não, eu preciso dar essa independência pro meu esposo e preciso também trazer e colocar em prática as coisas que tanto eu almejo pros meus pacientes. E aí foi quando eu cheguei de viagem e falei assim, André, eu vou abrir uma clínica, um consultório. Aí ele, não, mas como assim? Eu lembro que a gente tinha acabado de comprar o carro em janeiro. A gente tá pagando carro, a gente não se programou pra isso. Não interessa. Nem que eu abra um buraco, coloque as minhas coisas, todos os equipamentos de integração sensorial que eu usava eram meus, todas as coisas eram minhas. E aí eu falei assim, não, nem que eu abra um buraco, coloque minhas coisas dentro e vou atender. Mas vai sair essa clínica. E vai sair. E não foi um buraco, já foi uma clínica. Eu lembro que a gente começou com 6 salas. E começou com... Já grande. Né? Isso, com um psicólogo, uma neuropsicóloga, um físio, eu de TO e uma fono. Então a gente já começou e assim, com agenda muito boa. Né? Porque vieram meus pacientes que eram de Abaeté, alguns pacientes que já estavam comigo, né? E não precisou eu estar ali, fulano quer vir pra cá, não. Foi mendigando, né? Cada um foi buscar o que achava que Quando precisava. o atendimento é humanizado, é muito bom, todo mundo... E assim, eu tenho famílias fidelizadas comigo há anos. Então, que eu atendi, às vezes, eu falo, meu Deus, eu tô velha. Porque era um bebê de 5 meses que eu atendia e hoje tá rapaz, né? Então, eu olho assim, eu reflito. Mas foi assim, eu sempre tive muita coragem com as minhas coisas e determinação. Então, eu não sei o que eu vou fazer pra dar certo, mas vai dar certo. Vai acontecer. Tu inicia, né? E tu entrega na mão de Deus. Exatamente. E eu falo muito assim, e se não der certo, tudo bem, a gente reprograma. Faz de novo. Aí o André, mas vai, como assim? O André, ele é o freio, né? Eu sou o acelerador. É o equilíbrio, porque eu sou aqui, fala. Ele é o mais calado. Eu sou aqui, tenho coragem, vou e faço. Agora, recente, ele falou assim, meu Deus, ano passado, eu fui pros Estados Unidos e no grupo
da certificação, né, eu conheci uma pessoa do Mato Grosso, uma colega do Mato Grosso. A gente já resolveu ali dividir hotel e se encontrar em São Paulo e de lá partir na viagem juntas. E aí ele falava assim, meu Deus, tu é maluca, tu não conhece. E se for uma pessoa que vai te fazer mal, sabe o quê? Eu sei me defender. E hoje nós somos muito amigas, a gente já fez todas as outras viagens juntas, né? Então, eu sempre tive muito essa coragem. E aí ele sempre fica ali me freando, e aí eu falo, não, mas vai dar certo, vamos fazer assim, vai acontecer, vai dar certo. E dá, graças a Deus até então tem dado. Qual é o endereço da clínica? Ela fica na Avenida Magalhães de Barata, né, em Barcarena Sede, entre Almeida de Moraes e a PA 151. Bem Tá. esquina. Ótimos Bem profissionais. localizada, galera. Sim, Já temos sabe, uma ó. equipe multi, mas nós trabalhamos interdisciplinar, porque nós trabalhamos colaborando um com o outro. A gente não trabalha cada um dentro da sua intervenção, a gente pega a criança, faz o plano de tratamento daquela criança, adolescente, adulto, faz o plano de tratamento e cada um vai intervir com os seus objetivos, mas dentro de um objetivo comum unificado da equipe. Às vezes, tipo, muita gente não entende o que é a terapia ocupacional, assim, pra você explicando. A terapia ocupacional, ela é uma área de intervenção voltada na ocupação humana. Então, tudo aquilo que vai interferir no seu desempenho satisfatório, vai interferir na sua independência e na autonomia, é de intervenção do terapeuta ocupacional. Então, dentro do autismo, hoje a gente tem as intervenções do terapeuta ocupacional muito voltadas para o treino das atividades de vida diária. Então, usar o vaso, tomar banho, ter independência na sua rotina, preparar o seu alimento, conseguir gerenciar a sua vida, que horas eu preciso ir para a escola, o que eu preciso levar, que horas eu vou para o trabalho, como que eu vou planejar as minhas funções executivas dentro do meu ambiente de trabalho. Com pessoas, a gente trabalha muito com a integração sensorial, é do terapeuta ocupacional a integração sensorial, onde a gente integra os 8 sistemas base do sistema nervoso central para melhorar a resposta adaptativa ao meio. Então, propriocepção, tato, vestibular, audição, visão, olfato, paladar, a interocepção. Então, as 8 áreas a gente consegue trabalhar dentro de uma sala estruturada, não sei se vocês já viram por aí, que é uma sala que tem balanço, escorrega, piscina de bolinha, que é uma sala estruturada para integrar as 8 áreas do sistema, para que a gente consiga que essa pessoa tenha uma resposta adaptativa ao meio. Então, crianças que têm sensibilidade tátil, ou até pessoas mesmo, não gostam de usar determinado tecido de roupa, etiqueta me incomoda, lavar o cabelo embaixo do chuveiro, escovar os dentes, eu tenho seletividade alimentar. Geralmente são dificuldades que estão relacionadas a uma questão sensorial, né? E o terapeuta ocupacional é o profissional habilitado para trabalhar, né? O que tem a certificação, há todo um processo de especialização dentro da área da integração sensorial, mas só pode ser feito aqui no Brasil pelo terapeuta ocupacional. Mas, digamos, lá vocês atendem tanto crianças, Adolescentes e adultos. Até porque as nossas crianças, elas estão crescendo, né? Sim, então, sim. por exemplo, a nossa viagem para a Espanha agora foi exatamente para estudar sobre a inserção no mercado de trabalho dos nossos pacientes autistas, de como a gente consegue aumentar a participação social na comunidade, né, que ele faz parte. Todo esse trabalho para que a gente consiga alcançar a inserção no mercado de trabalho, a gente tem dentro da clínica um profissional do ADM que é TEA, né, porque a gente acredita que é possível e a gente faz acontecer. Ele está com a gente já há mais de um ano, desde o início da clínica ele está com a gente. Agora a gente vai abrir a 2 e a gente já está com o objetivo de redirecionar um paciente nosso para lá, para estar nesse suporte com a gente no ADM também, para que a gente consiga aumentar as potencialidades deles e fazerem deles uma pessoa cada vez mais funcional. Nossa, que legal, né? Todo um cuidado. Sim. Quando uma criança autista, ela precisa ter todo esse acompanhamento até o final, digamos assim, final da vida ou não? Não, vai depender muito do nível de suporte. Hoje a gente não fala mais em grau de autismo, a gente fala em nível de suporte. A gente tem 1, 2 e 3. Dependendo do nível de suporte dessa criança, desse indivíduo, ele vai precisar mais ou menos de terapia. Quanto maior o nível, maior a quantidade de terapias para que ele consiga se desenvolver de forma satisfatória em um ambiente. Então, geralmente, as pessoas que são autistas nível 1 de suporte, elas conseguem ter, né, um tempo de terapia menor do que pessoas que têm o nível 2 e 3. Então, elas conseguem fazer a terapia ali por um tempo, aí conseguem ter alta, viver ali a vida delas e aí, de repente, precisar voltar novamente para a terapia e aí parar novamente. Mas isso vai depender muito de como que ela está conseguindo lidar com as situações
da sociedade e do ambiente e da vida dela, né? É porque, na verdade, tem mães que conseguem ter um auxílio em casa, né? Ela mesma consegue fazer algumas coisas para ajudar e não ter a dependência de uma clínica, digamos assim. A gente trabalha na clínica com modelo centrado na família e na pessoa. O modelo centrado na pessoa é utilizado para adolescentes e adultos, e o modelo centrado na família em crianças. Por quê? O modelo centrado na família, a gente dá oportunidade para essa família aprender como ela consegue estimular e desenvolver o filho dela dentro do ambiente e dentro das próprias rotinas. Então, às vezes, não precisa ali parar, não, eu vou parar 2 horas do meu dia para eu conseguir estimular meu filho. Às vezes, você consegue dentro da própria atividade. Na hora do banho, pegue o sabão, coloque na sua mão, lave seu corpo, lave sua cabeça. E agora, qual o nome disso? Qual é essa cor? Estimular, né? Você consegue dentro da própria mesma rotina fazer esses estímulos. E aí agora, a clínica é a única clínica do Pará que tem o Impact, o modelo Impact, que foi o que eu fui buscar agora recente nos Estados Unidos, agora no iniciozinho de maio. Vai fazer 1 mês. 40 pessoas do Brasil foram, né? E eu fui uma delas. E o Impact, ele é voltado para as famílias. Então, é um treinamento específico com as famílias, onde as famílias conseguem fazer essa aplicação direta na criança, acompanhado ali de supervisões, onde a gente consegue, por exemplo, uma criança que não tem condições de fazer terapia todos os dias, mas precisa de um suporte muito grande de terapia, essa família conseguir dar esse suporte no ambiente familiar. E aí a gente consegue que essa terapia se intensifique, aumente, sem gerar tanto custo para essa família, e ao mesmo tempo a gente trabalha para que essa família consiga viajar com essa criança, consiga estar em outros ambientes e saber o que fazer diante de determinadas situações. Muito bom. Quais os sinais que uma criança é autista? Geralmente eles são apresentados na primeira infância, né? Não tem como se deixar de ser autista, então não tem como dizer, agora na vida adulta teve o diagnóstico de autismo. Acabou, tu foi curado. Não existe isso. Não existe a cura e também não existe dizer assim, agora que ele ficou adulto, ele virou autista. Não. Ele já era autista desde criança, mas não tinha sido identificado, né? Assim como também aquela criança que evolui muito, pode mostrar menos sinais e sintomas de autismo, mas ela não deixou de ser autista. Então, principalmente, o que é que os critérios do diagnóstico da saúde mental, do DSM-5 que a gente fala do que a gente precisa considerar como sinais e sintomas. Dificuldades e prejuízos, tá? Porque só ter dificuldade, não ter um prejuízo, não caracteriza como autismo. Então, na comunicação, né? E esse prejuízo, ele pode ser do não ter a fala, de ser uma criança não verbal, de desenvolver ecolalia, que é aquela fala que é repetitiva, então você quer água, eu quer água. Vamos na praça? Vamos na praça? Então, fica repetindo aquilo que é dito. Tem a fala que ela é como se a criança pegasse contextos de desenhos, de filmes, de músicas e trouxesse para um contexto funcional. Então, ela tá falando ali, mas são falas estruturadas de outro lugar que ela trouxe. E aquela fala muito formal. Às vezes, você está conversando com uma criança, parece que você está falando com um adulto, né? E aquela fala, assim, às vezes muito pesada, né? Muito robotizada. A outra, além da comunicação, é a interação social, que ela está junto no DSM-5 com a comunicação, porque se você não se comunica de forma funcional, você vai ter dificuldade para interagir e socializar, né? Então, a interação e participação, então é aquela criança que vai ali e mostra o brinquedo pro pai, que divide essa atenção compartilhada, né? Tá fazendo alguma coisa, quer que a família esteja brincando, ou então está em um ambiente escolar ou numa pracinha, vai ali ter a iniciativa de buscar outra criança para brincar junto, né? Ter o contato visual, tudo isso faz parte do contexto da interação social, né? Ter essa reciprocidade, então, ficar olhando, ter a empatia, o coleguinha se machucou, eu vou lá, ajudo, então, existe todo um contexto. E hoje a gente fala que é transtorno do espectro autista, porque não existe uma única apresentação, existem apresentações variadas, né? E aí, o outro item que a gente avalia dentro do processo investigativo é os interesses restritos e repetitivos de foco. Então, quer seguir sempre a mesma rotina, precisa seguir padrões e rituais, tem estereotipia, então flap da mão, ficar olhando os dedos, balançar o corpo, olhar por ângulos diferentes, né? Então, ali bebezinho, como que eu consigo observar? Essa criança tá me olhando quando ela tá mamando? Quando ela tá brincando, ela divide essa brincadeira comigo, ela me mostra como que tá a comunicação dela. Quando ela se encontra com outra criança da idade, como que ela se comporta nesse processo de estar com outra criança? Ela consegue brincar? E é preciso
que a gente tenha uma atenção assim muito redobrada com meninas. Porque a menina, a gente tem estudos americanos que comprovam que na primeira infância ela desenvolve muito a amígdala cerebral, que é uma área cerebral que a gente tem, quando ela deveria desenvolver só na adolescência. E aí, na infância, ela acaba desenvolvendo no momento errado e isso ajuda ela a fazer a camuflagem. Então, ela não demonstra os sinais e sintomas como o menino. Então, ela vai seguindo ali a vida dela como uma criança mais tímida, mais quieta, né? E aí, quando chega lá na adolescência, onde ela iria precisar da amígdala para as questões das relações sociais, né, da formação dos grupos, geralmente aparece uma depressão ou uma ansiedade, que na verdade é toda uma problemática não gerenciada pelo mau funcionamento da amígdala, né? Nessa fase da adolescência, quando a gente vai investigar a fundo, é uma menina que é TEA e que cresceu ali sem um diagnóstico e só foi possível identificar na adolescência e na vida adulta. Caramba. É porque durante a fase, né, digamos, os pais às vezes podem achar até que é comum. Sim. Isso não, muito tímida. Isso realmente eu nem sabia de nada disso. Também não. Eu pensando aqui, será? É por isso que é muito bom a gente trazer pessoas de várias áreas, porque além da nossa, eu acredito que muita gente está ouvindo isso e pode até ter presenciado, ter alguém na família E não sabe, né? não sabe. Porque hoje a gente escuta muito, autista é modinha, agora todo mundo tem autismo, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem alguma coisa, porque virou moda. Sim. Mas não é bem assim. Não. É porque antes a gente realmente não sabia. Hoje em dia Não muita tinha gente acesso à não sabe. informação. A gente não tinha essas informações. Por exemplo, agora que a gente veio saber sobre essas coisas que você falou. Tu acha que hoje em dia tem muito preconceito ainda? Muito. Muito. Hoje a gente tem uma estimativa de a cada 31 crianças, 31 pessoas, uma é autista. Então, a cada dia está mais perto da gente. Um filho, um sobrinho, filho de um amigo, vai ser autista, né? E a gente percebe que a sociedade, eu falo muito para as famílias, a gente faz isso aqui, trabalhando com a criança, e intervém, mas e aí a sociedade? A gente está preparando a sociedade também? Porque não adianta a gente preparar só ali a criança, o indivíduo, para ser inserido na sociedade, mas a sociedade está disposta a inserir. E assim, hoje, de fato, há um preconceito muito grande e falas muito pejorativas. Ah, pronto, é autista. Ah, parece autista. Sinal, né? Isso, e é como eu falei para vocês, precisa haver um prejuízo, né? Porque, por exemplo, dificuldades sensoriais. A maioria de todos nós temos dificuldades sensoriais. Então, ou uma comida, eu não gosto desse cheiro, me incomoda isso, eu tenho tendência a me escorar, né? Eu não consigo manter uma postura, eu sou descoordenada, me bato com facilidade, me machuco. Ok, é uma dificuldade sensorial, mas isso impacta a sua vida, traz prejuízo para a sua vida? Aí, se traz prejuízo, a gente vai para terapia, vai fazer TO com intervenção na integração sensorial. Mas se não traz prejuízo, não é uma disfunção. Assim, o autismo. É preciso que haja um prejuízo dentro da comunicação, da interação e dos interesses restritos e repetitivos de foco para que haja um diagnóstico, né? Então, só dizer porque aquela pessoa é tímida, ela é TEA, isso é estar banalizando algo que deve ser levado muito sério, porque a gente tem famílias que sofrem demais. Eu tenho pacientes que a mãe tem 3 filhos TEA, né? E aí a gente tem ali um impacto muito grande porque não é uma criança. A gente sabe, tu és mãe já, Larissa? Não. A Laís é mãe de 2, né? A gente ser mãe de crianças típicas é muito difícil. Você ser mãe de crianças atípicas é muito difícil ainda. Muito mais, né? Muito mais. Tem várias reportagens de muitas mães falando sobre a dificuldade, porque tem muita gente que romantiza, Sim. mas não sabe como é. É isso que você falou. Ser mãe atípica vai muito mais além do que uma mãe típica normalmente, né? Sim. Então, gente, já ser mãe não é nada fácil, olha, a gente soa. Acho que eu nem sou mãe, já sei que é difícil. Vale a mesma coisa pro TDAH? O TDAH, ele traz muitos prejuízos também, né, à vida de um indivíduo, mas não tão significativos quanto o TEA,
né? Mas não que não se deva ser tratado, não se deva dar atenção a isso. Inclusive, eu tenho muitas famílias que falam assim, a gente ouve falar tanto de autismo, e o TDAH, né? Então, o TDAH, ele é algo que ele tem várias apresentações, é um transtorno do desenvolvimento que ele se apresenta de forma impulsiva, da forma compulsiva, da forma agitada, enfim, tem várias apresentações. E, geralmente, ele pode estar associado, a gente tem muitas associações do TEA com outras comorbidades, então autismo com TDAH, autismo com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, autismo com altas habilidades, mas o TDAH, ele vai ter o foco principalmente ali na questão da atenção e da concentração, né? Então, uma pessoa com TDAH, ele vai ter dificuldade nas funções executivas, em conseguir finalizar tarefas do cotidiano dele, né? Ter dificuldade de conseguir se organizar e se planejar dentro da sua própria rotina, né? Ter falha nesse processo de atenção e concentração, então acabar esquecendo ou deixar coisas muito para cima da hora. E isso interfere muito ali na vida, principalmente acadêmica, escolar e profissional do indivíduo. Avaliação de neuropsicologia. A gente fica surpresa, na verdade, com essas situações. Porque, como eu tô falando, às vezes a gente não sabe. A gente vê muita coisa nas redes sociais, que é, digamos, vidas que realmente a pessoa tá passando. Como ela falou, às vezes eles romantizam essas situações, ou não sabe, às vezes fazem isso em questão das redes sociais, para dar engajamento, gerar, né? Teve até uma pessoa que pediu ajuda, porque hoje realmente as pessoas pedem muita ajuda nas redes sociais, só que não tem como tu ter uma noção se realmente isso é verdade, se é mentira. As redes sociais, ela atrapalha muito lá nessa questão? Atrapalha. E eu ia até falar, assim, que as famílias, elas precisam buscar informação, mas informação válida, né? Não ir ali atrás de uma pessoa só específica que tá ali falando. E não, ir buscar mesmo, pesquisar, né? Se, aquele método é para isso. Eu fui com o terapeuta do meu filho. O terapeuta do meu filho disse que vai aplicar tal coisa. Isso existe? Deixa eu ali pesquisar se isso existe, se isso é verdade, se é pro que ele falou mesmo. Porque, a gente ouve cada coisa na internet. Hoje mesmo eu mandei pra uma amiga minha, assim, eu mandei, assim, uma postagem e falei assim, gente, pelo amor de Deus, isso não é porque tá sendo dito que é, sabe? E, assim, tem coisas que a gente vê que assusta a gente, porque virou um comércio. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque a gente tá falando de vida de crianças atípicas. A gente falar de vidas já é algo, assim, muito significativo. Você falar de vida de crianças, mais ainda. Você falar de vida de crianças atípicas, né, que já frequentemente têm seus direitos violados, né, sofrem por exclusão, bullying, enfim, várias coisas. A gente precisa ter muito cuidado. Então, as famílias, elas são ali a referência dessa criança. Então, elas precisam buscar informação, saber se realmente aquilo é verdade, se aquilo é válido, né, se realmente está sendo feito, porque há muita enganação. A gente vê tanta coisa, mentiam que atendiam, tal clínica foi processada, porque isso está acontecendo, gente, com mais frequência do que até aparece. É porque, na verdade, hoje em dia, a internet, querendo ou não, ela ajuda muito em relação ao financeiro, né? E as pessoas veem muito isso. Sim. E querendo ou não, atrapalha. Sim. Porque, digamos, a pessoa faz todo um away dizendo que tá assim, aí a gente fica sensibilizado. Sim. A gente quer ajudar como pode, e, digamos, se é longe, a pessoa vai ajudar financeiramente. Aí depois que tu descobre que não era, que a menina nem era filha dela, ou que ela nem vivia essa situação, já se foi. E muita gente se dá o diagnóstico. Até essa questão da informação, né? Então, eu ia falar isso, que hoje em dia a maioria das pessoas, agora, principalmente o TDAH, eu já escutei muito. Tenho TDAH. Acho que, eu sou. Cadê teu laudo? Tipo, porra, às vezes, patetice, desculpa a palavra. Tenho TDAH. Mas não é bem assim, por isso que tem profissionais para você capacitados, ir lá, porque isso atrapalha as crianças que realmente têm, porque fica banalizado por conta de pessoas que acham que é uma brincadeira. Aí até as políticas públicas, elas vão diminuindo no sentido de que também já está atendendo ali um fluxo que não é válido, né? Isso mesmo. E muita informação, assim, às vezes chega a família assim, porque eu vi que se fizer isso daqui vai melhorar, que eu vi que se... Não, calma, onde você viu isso? Quem que falou isso pra você? Não, eu sempre, eu sou muito daquilo que de fato é comprovado, tá? Então, é comprovado?
tem comprovação científica de que funciona? Porque eu vi que se eu tirar o leite, a lactose, né, ou o glúten do meu filho, vai melhorar o autismo. Tá, seu filho tem alergia a isso? Você já foi com um especialista para ver se realmente há algo que esteja impactando? Porque não há nenhuma evidência científica de que vacinas causam autismo, paracetamol causa autismo. Teve essa polêmica, não sei se vocês ficaram sabendo. Sim. Que alguns alimentos causam autismo. Não, a gente tem ali alimentos que, por exemplo, o açúcar, para quem tem um TDAH do tipo agitado e impulsivo, vai aumentar a agitação, vai aumentar a impulsividade. Então, a gente precisa reduzir esse açúcar. Mas não é o TDAH em si, são os sintomas. Né? Tanto que a gente não tem medicação para autismo, nem para o TDAH. A gente tem medicações para reduzir os sintomas. Então, a gente tem medicações para o autismo que ajudam a diminuir a agressividade, a agitação. Porque depende do nível mesmo, né? Isso. E depende de cada criança. Tem medicação que não vai funcionar para uma criança e vai funcionar para outra. É porque eu já vi muitas mães reclamarem a respeito da medicação que passam, porque fizeram vídeos, digamos, a criança com medicação e a criança sem medicação. A criança com medicação, ela fica muito como se ela tivesse sonolenta, muito calma, realmente, tranquila. Mas eu não sei qual era o grau, o nível, né? Eu não sei. Mas, assim, era uma diferença muito grande. Porque a criança sem... Eu não sei, porque, assim, como eu te falei, nas redes sociais, a gente vê uma coisa que talvez nem seja, né? Sim. Mas, digamos, no vídeo, um vídeo tava ele mais rindo, brincalhão e tudo mais. No outro já tava ele mais parado, assim, como se estivesse no mundo da lua. Assim, vocês, como é que funciona a respeito dessa forma de... Quem faz a prescrição de medicação é o neuropediatra ou psiquiatra, né, que são os médicos. E aí a gente faz a avaliação como terapeuta junto com a família de quais os resultados que essa medicação está trazendo, né? Porque, por exemplo, para quem é TDAH, geralmente são receitadas medicações para aumentar a atenção e concentração em momentos de foco. Então, por exemplo, a gente tem o Ritalina, que ele geralmente, ou Atenta, que ele geralmente é dado antes de ir para a escola, para que aquela criança tenha um rendimento escolar melhor. Então, ela vai ficar mais atenta e concentrada naquele período, né? Mas não necessariamente vai fazer ser feito nessa criança e não necessariamente ela vai conseguir responder da forma que se espera. O que a gente precisa ter muito cuidado é porque muitas famílias, assim, muitos médicos prescrevem, esperam essa devolutiva da equipe que acompanha para ver se essa medicação foi eficaz ou não, para trocar ou não. Tem muitas famílias que não têm muito cuidado com a medicação, então, eu resolvi tirar. São medicações que elas atuam diretamente no sistema nervoso da criança, ali no cérebro. Então, você não pode só tirar. Assim como você não pode começar com uma dose grande, geralmente há um processo de adaptação e para tirar um processo de desmame, né? Então, há famílias, eu tenho famílias que acontecem muito disso, assim. Eu resolvi tirar, ou então não, eu troquei o fornecedor, eu troquei. Então, por exemplo, o carnabidiol, que é a maconha, né? A base dele é a maconha. Então, é importado, às vezes não consegue chegar e troca por outro, a criança desregula, a criança pode ficar irritada, pode ficar agitada. Então, isso é muito relativo, de criança a criança, de como que essa criança vai responder à medicação, né? E tem crianças que não precisam de medicação, né? Não necessariamente aquela criança tem que tomar medicação por ela ser TDAH ou por ela ser autista. Não, tá impactando muito, o que é que tá intervindo aí que não tá deixando que as terapias façam um trabalho, porque quem vai trazer a melhora são as terapias. A medicação, ela vai auxiliar as terapias na manutenção dessa criança em um estado mais disponível para aprendizado, né? Então, precisa ter muito cuidado com relação a isso. Existem pais que negam o diagnóstico? Sim, muitos. Como vocês trabalham com isso? Isso cabe à família, né? Aceitar ou não. Eu costumo muito dizer assim, poxa, já é tão difícil a sociedade de inclusão, de aceitação para dentro da própria casa, não ter, né? Mas acontece muito. E a gente geralmente é muito porta de entrada, né? Porque vem pra gente porque o neuro quer uma avaliação, a escola encaminhou, e aí chega aquele momento da gente falar assim, olha, a gente aplicou testes, aplicou protocolos, e há indicativos de que seu filho ou sua filha possa ser autista, né? E aí a família... A gente sempre reforça que quem fecha esse diagnóstico é o neuropediatra ou psiquiatra, né?
mas que a gente aplicou, quem aplica os protocolos, né? Às vezes a gente fica com uma criança ali 1 mês avaliando, o médico vê essa criança meia hora, né? Então ele vai se basear nas avaliações feitas pela equipe. E aí é muito difícil, a gente sempre respeita, porque a gente entende que tem todo um processo de luto aí que acontece com a família, né? Que é a perda do filho desejado e a aceitação dali daquele novo filho que passa a existir numa nova óptica, né? Que a gente vai ver como que vai ser o futuro, ele vai conseguir ter independência, vai casar, vai ter família, como que vai ser, né? E aí a gente respeita muito, a gente geralmente faz um acolhimento com essas famílias sobre esse processo, mas se essa família nunca quiser dizer pra ninguém, não somos nós que vamos falar, né? Mas ali dentro do ambiente da clínica, a gente precisa falar, porque ela tá sendo tratada dentro dos sintomas do diagnóstico que ela apresenta. Eu tinha uma cliente minha, né? Ela compartilhou comigo a respeito disso. O filho dela, acho que tava com uns 3 anos. E aí ela sentiu algo diferente. Só que ela não sabia. E ela também, o marido dela, não tinha tanto conhecimento a respeito disso. Aí eu lembro que ela compartilhou que foi um processo muito receoso mesmo, de, meu Deus, será? E o interessante foi que realmente ela procurou primeiro tratar ela, porque querendo ou não, tu falou, é algo que tu não quer, né? Sim. Não é que seja... Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas, digamos, hoje, graças a Deus, temos especialistas que ajudam muito no desenvolvimento da criança. E aí ela foi, conheceu como funcionava. Aí ela, como se ela primeiro fez uma terapia junto. E hoje é muito tranquilo pra ela. Entendeu? Por isso que é bom, porque às vezes o pai, ele não se permite conhecer. Ele realmente fala assim, se ele vai precisar, beleza. Ele faz lá, chegar, vai ser meu filho do mesmo jeito, né? Não se importa tanto pra participar. Porque, querendo ou não, quando a pessoa participa, influencia muito no crescimento da criança. E ajuda no desenvolvimento Às vezes familiar. é medo, às vezes é ego, né? É muita coisa, gente, muita coisa, porque a gente vive em uma sociedade preconceituosa, né? Então, assim, eu trabalho com pessoas autistas desde que eu formei, há 12 anos. E se hoje a minha filha recebesse o diagnóstico de autismo, ia ser muito difícil pra mim. Porque eu sei o quanto de preconceito ela viveria, eu sei o quanto de dificuldades e desafios ela iria enfrentar dentro da sociedade, dentro das relações, dentro de toda a construção dela. E ao mesmo tempo eu saberia que eu não era pra sempre, né? E que um dia ela vai ficar nesse mundo aí cruel sozinha. Eu acho que é o né? nosso maior medo como Sim. mãe, é saber que um momento ali a gente não vai estar mais. Não vai estar. Não, E aí não você vai imagina ter. uma mãe que tem um filho nível 3 de suporte que depende 100% dela. E aí por isso a gente tá tendo um adoecimento muito grande, uma estimativa de adoecimento muito grande de famílias atípicas, principalmente das mães. A gente tem agora o dia da mãe atípica, eu acho que é final de outubro, se eu não tô enganada. Dia 20 de outubro, alguma coisa assim. Não lembro exatamente agora. Mas foi intitulado pelo governo agora do estado, né, aqui no Pará, que existe, né, esse dia da mãe atípica, que é para a gente trabalhar conscientização, solidariedade, né, porque não é fácil, gente, é muito difícil. E é todo um processo que a gente precisa se colocar, quando a gente se coloca ali no outro lado, que a gente tenta entender, a gente percebe que realmente é muito desafiador. Tu te considera uma pessoa chorona? Sim, muito. Eu choro toda hora. Já um paciente que te emocionou muito. Ah, eu tenho muitos amores. Tenho muitos pacientes que foram assim, mas eu tenho um específico de Abaetetuba, que hoje ele não tá mais comigo pela logística, né? E pela quantidade de sessões que ele precisaria fazer. Mas ele... Sabe aquela criança que eu ficava assim... Todo curso que eu fazia, eu levava ele de estudo de casa. Porque eu precisava ajudar e ele era não verbal e eu sonhava que ele falava. Mas assim, ele é um grande amor que eu tenho, assim. Né? De tentar fazer tudo o que eu podia, que estava ao meu alcance para fazer ele desenvolver. Essa questão de mães sobrecarregadas, quando tu começou, tipo, a gente começa crua, né? Querendo ou não, a gente começa crua. Sim. Tu te assustou, ficou com medo, pensou assim, não vou conseguir, não vou dar conta? Ou... Eu ficava mais assim quando eu tinha que dar as notícias, né? Então, eu lembro perfeitamente de eu trabalhava aqui na Vila dos Cabanos, em uma clínica particular, eu estava grávida da Bela. E eu tive que dar uma devolutiva para uma família, onde eu precisei falar que os protocolos indicaram que a menina era TEA, né? A menina tinha 2 anos e pouquinho. E, nossa, foi muito difícil, eu chorei
Caramba. E aí eu não podia ter chorado, né? Porque a gente, enquanto profissional ali, nesse lugar, a gente tem que passar confiança, segurança. E eu chorei muito. Então, assim, hoje eu tenho uma excelente relação com a mãe dela, mas foi bem difícil. Acho que foi, assim, o momento que eu falei assim, caramba, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Será que eu vou conseguir fazer isso por mais tempo na minha vida? Porque é muito sofrido. Mas tu acha que depois que a sua filha nasceu, os teus olhos abriram diferente para as crianças no área de Porque antes trabalho? eu olhava as crianças só como terapeuta, né? Hoje eu olho como terapeuta e com o olhar de mãe. Então eu consigo entender melhor as mães. Né? Tem mãe que até fala assim comigo assim, Hannah, eu quero que tu analise essa situação não como terapeuta, não como dona da clínica, mas como mãe. Aí eu, puta merda. Aí é pior, amiga. Não, eu te entendo. Porque a gente sabe, né, que a gente é humano, emocional. Eu não sou mãe, mas tenho a sobrinha, que a gente tem um carinho, né? E querendo ou não, a gente vê com outros olhos e tenta não levar muito pro pessoal. Sim. Né? Porque querendo ou não, afeta, né? Eu falo muito pros meninos na clínica, assim, o horário de trabalho de vocês enquanto vocês estão na clínica, né? Evitem criar relações onde vocês vão levar para casa de vocês, porque eu já vivi isso e eu sei o quanto difícil é. Eu viver em função de se eu preciso responder, às vezes eu tava ali em um momento com a minha família, não porque eu tenho que dar uma resposta agora, né? Pelo vínculo que eu tinha, mas eu falo muito para eles, limitem, porque senão daqui a pouco vocês estão 11 horas, meia-noite, atendendo ligação de família e não tendo a vida de vocês. Vocês também precisam ter a saúde de vocês, mental, física, né, social, para que vocês consigam oferecer qualidade para as famílias e para as crianças que vocês atendem. Sim, a gente até teve, acho que foi o primeiro vídeo que a gente fez com a Tânia, a gente fez uma brincadeira com ela sobre a intimidade, que ela é psicóloga, né? A intimidade dela com como é que fala? O paciente, sim. Aí a gente perguntou se ela tomaria um café com seu paciente, né? Porque eu já vi pessoas que têm essa amizade, só que aí a gente não sabe, né? Se realmente, se a pessoa se consulta, se a pessoa é só amiga e tudo mais. Aí ela falou que não existe essa possibilidade. Cafezinho, não existe cafezinho com... Eu vou nos aniversários dos meus pacientes. Mas Às vezes eu subo lá na recepção, os meninos estão fofocando, eu fuxico rapidinho com ela. Aqueles memes que aparecem assim, né? Você não pode ter relações com os seus pacientes. Eu com meus pacientes. Mas a gente limita algumas coisas, né? Então, assim, eu sinto que as famílias, elas conseguem hoje separar bem isso comigo, né? Então, por exemplo, se eu receber um áudio 10 horas da noite, a não ser que seja algo que a família já falou assim pra mim, Hannah, eu tô passando por isso, me dá suporte, aí eu me comprometo ali de dar suporte, mas fora isso, no outro dia, no meu horário de trabalho, eu vou lá e escuto, né? Porque a gente precisa se policiar em muitas coisas, porque senão a gente se sobrecarrega demais, mais do que a gente já é. Tem uma situação que é assim, eu até vivi essa situação, gente. A Liara, ela ficou muito apegada com a fono, com a Tayane. E ela começou, a gente deu uma parada, né? Ela começou a chorar, porque chegava o horário, ela já sabia que ela tinha que ir lá. Entendeu? Então, foi um período assim que eu falei, não, calma, a gente vai dar um tempo pra depois a gente começar de novo. Porque já tava aí essa relação, às vezes, ela acaba, tipo, fazendo com que a criança... Eu não sei nem como agir, juro. Como tu acha que uma mãe poderia agir nesse apego por vocês? Porque a tia... É o vínculo, né? É a tia da brincadeira, a tia da né? brincadeira, Porque a gente faz as intervenções com brincar, né? Então, é a sala que é cheia de brinquedo, a tia da brincadeira, né? Então, é o diálogo, né? Então, fulano, eu sei que você tá com saudade da tia, a gente pode ir lá um dia ver a tia, mas agora esses dias você não vai estar indo com a tia. E ter esse diálogo, né? Com as crianças que são mais funcionais. Com as crianças que não são funcionais, as crianças que tem TEA nível 3 de suporte, né? A gente vai ali trabalhar questões visuais, né? Então, fazer todo um processo de organização dessa criança para que ela consiga entender esse contexto que foi modificado. Né? A gente está agora no processo que a gente está recebendo algumas crianças na clínica de transição. E é muito difícil, porque elas estão tendo que se adaptar novamente a novos terapeutas, a um novo espaço. Então, a gente está tendo muito cuidado com todo esse processo, acolhendo as famílias, acolhendo as crianças dentro das suas maiores singularidades possíveis para que elas se sintam
adaptadas nesse novo ambiente com essas novas pessoas. É porque no início sempre é difícil, né? Ainda mais quando a criança já tá acostumada com alguém, aí já vem outra. É igual babá, né? Antigamente, quando o pessoal contratava alguém para cuidar do seu filho, quando trocava, era a maior onda porque já tinha costume de ter uma pessoa já fixa. E o vínculo dentro da terapia ele é estabelecido de uma forma assim, muito significativa, porque as nossas primeiras sessões elas são voltadas para criar o vínculo. Porque para aquela criança conseguir desenvolver o que eu quero que ela desenvolva, ela precisa confiar em mim, ela precisa se sentir segura comigo, né? Então a gente foca muito nesse estabelecimento de vínculo. Isso é muito bom. E vamos pra dinâmica, né, amiga? A gente vai para um breve comercial e na volta a gente vai para dinâmica de mito e verdade. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Voltamos do comercial e agora a dinâmica mito e verdade. E começamos com uma pergunta não, né? Com uma frase. Autismo tem cura? Mito. Mito, gente. Mito, pelo amor de Deus. Não tem cura. Não tem cura. Ainda não, né? Que um dia tenha. E ela vai falar se tiver depois. Que ela vai vir. Gente, a gente vai lá mostrar a clínica reintegra. A gente vai mostrar a sala que ela mostrou, que a gente não conseguiu as imagens, foi, amiga? Pra gente postar as salas que é integração sensorial. A gente vai mostrar tudinho como vai pra vocês. funcionar. Fiquem atentos. Até porque vai vir o segundo anexo, né? Sim, semana que vem. Tá, ó, semana que vem. Vamos lá, pra outra pergunta. Crianças autistas não gostam de carinho? Mito. É verdade, porque eu vejo muita criança. É mito. É mito. É mito. É verdade. É verdade que é mito. É verdade que é mito. Porque realmente Não, eu depende. responderia isso. O que tem é que algumas crianças elas têm sensibilidade ao toque, então elas se distanciam pra não receber o toque, porque não é o toque do jeito que elas gostam, né? Mas não existe isso. É igual não sei se vocês já ouviram falar sobre as mães geladeiras. Antigamente se dizia que o autismo, a causa do autismo era porque as mães não davam carinho suficiente, eram mães geladeiras, né? Isso não existe. Não tem nada a ver. Mas Nada a querendo ou ver. não, antigamente eles não tinham muito, né, questão de carinho, assim, demonstração de abraço. Era mais demonstração em serviços, no meu ver, né? Antigamente, eu particularmente, É porque, na verdade, havia muita segregação, né? De isolamento, das pessoas que apresentavam qualquer coisa fora do esperado, elas eram segregadas, elas eram distanciadas. Então, esse distanciamento já era feito pela própria sociedade. Isso é verdade. Quanto antes começar o acompanhamento, melhora o desenvolvimento? Sim. Verdade. Até 3 anos e meio, a criança ela tem uma quantidade de neurônios muito maior do que era para ela ter, né, do que qualquer outro indivíduo tem, maior de 3 anos e meio. Então, a gente tem muitas conexões cerebrais funcionando. Então, quanto mais cedo esse estímulo for dado, mais é a probabilidade de que ela seja mais funcional. Porque depois de 3 anos e meio, existe a apoptose neural ou poda neural, onde todos os neurônios que foram utilizados ficam e os que não foram são descartados. Então, a partir de 3 anos e meio, você depende da neuroplasticidade, que é um processo um pouquinho mais demorado do que essa conexão que existe até 3 anos e meio. Muito bom. Por isso, a estimulação precoce é muito importante. Já sabe, né? Toda criança que demora pra falar é autista? Mito. Né? Existem outros transtornos da fala. Né? Então, existe uma criança que pode ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, o TDL, que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, uma apraxia, enfim. Várias outras coisas que podem estar relacionadas à dificuldade da fala, que não é o autismo. Precisa ter ali as 3 áreas, né? Comunicação, interação e os interesses restritos.
Vai fazer um acompanhamento na Reintegra. Lá Birra e crise sensorial são a mesma coisa? É mito. Mito. Né? Crise e birra é diferente, né? O que é uma birra? Geralmente quando você nega alguma coisa, aquela criança tá fazendo aquele comportamento para conseguir algo, para que seja feito do jeito que ela quer, né? E uma crise é algo que ela não tem controle, ela não está fazendo para conseguir algo, ela está fazendo porque ela teve uma sobrecarga sensorial muito grande, né? E ela não conseguiu lidar com aquilo, então ela explode. Mas são diferentes. Birra, qualquer pessoa pode ter. Crise, a gente precisa dar uma atenção por que ela tá tendo uma crise, o que tá acontecendo. Né? Excesso de telas pode prejudicar o desenvolvimento infantil? Sim! Com certeza. Ainda mais hoje em dia, muito. Antigamente, a Sociedade Americana de Pediatria falava que até 2 anos, 0 tela. A partir de 2 anos, 2 horas fracionadas ao longo do dia. E a partir de 5 anos, acesso livre, mas sempre com cuidados. Hoje, devido a gente estar tendo muitas incidências de transtornos do desenvolvimento, e a tela ser algo que está até substituindo as relações familiares, a sociedade pede que até 3 anos, 0 telas, a partir de 3 anos até 7, 2 horas fracionadas por dia, e a partir de 7, com supervisão. É porque hoje em dia, na verdade, tem gente que só para se livrar, né? Ou, digamos, a gente entende, né? Que é difícil, que às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente quer respirar, quer fazer alguma coisa, mas tentar fracionar isso e tentar dividir, às vezes conseguir trabalhar com uma criança com recurso, um brinquedo onde ela consiga ficar sozinha, substituir, né? Por livrinhos, por brinquedos, tentar fazer essa substituição. A gente sabe também que a tela, ela aumenta muito o nível de alerta. Então, faz com que crianças fiquem mais agitadas. E a tela, ela impacta muito na frustração, porque a tela você tem controle. Você volta, você passa, você aumenta o volume, você para. E você não tem esse controle sobre a vida. Daí, quando essa criança vai brincar com outro coleguinha e que as coisas não fluem exatamente do jeito que ela espera, essa frustração, ela pode ser muito mais difícil de ser manejada de uma criança que tem muito acesso à tela do que uma criança que tem menos. Isso é sério. Tu acha que mães percebem sinais antes mesmo do diagnóstico? Eu acho que sim. Aí eu vou falar como mãe, porque eu acho que nós mães conseguimos ver além. Então a gente sabe que tem alguma coisinha ali. Sabe, às vezes a gente, por ter um familiar que é parecido, mas fulano é assim, o pai é assim, a gente acaba dizendo assim, não, é porque ele tá igual ao pai. Ele é desse jeito porque o avô é assim. A gente acaba protelando, mas a gente consegue perceber que tem alguma coisinha ali fora do lugar. Crianças divergentes conseguem evoluir o desenvolvimento e a autonomia? Sim. Normal. Sim. Depende do nível de suporte e da quantidade de terapias que essa pessoa faz e do quanto de independência que essa família possibilita. Porque não adianta de nada a gente, terapeuta, tá ali fazendo todo um trabalho de independência e autonomia e chega em casa, a família dá comida na boca. A criança sabe comer sozinha, a criança consegue, quer, mas a família não quer que se suje ou porque não quer que cresça, aí vai dar comida na boca. Teve até um caso de um famoso que o bebê, ele não tinha, já tinha 1 ano, só que a mãe tinha o hábito de sempre dar comida na boca. Então, ele não tinha o hábito de nem tocar na comida. Ele sempre ficava assim e ela que dava. E ela sentiu a dificuldade de fazer com que ele começasse a sentir a textura. Sim, porque ele não tinha a experiência. Isso é verdade. O acolhimento da família influencia diretamente no desenvolvimento da criança? Sim. Né? Se a gente não tem a família como parceiro, a gente não tem nada. Não tem nada, é verdade. A comparação entre crianças pode gerar sofrimento nos pais? Sim. E gera, né? Ninguém é igual a ninguém. Nem dentro do TEA, nem fora do TEA, ninguém é igual a ninguém. Não existe a história de tempo, né? Que tem aquela história que fala isso é mito. Porque cada criança tem seu tempo. Não, existem marcos do desenvolvimento que a criança deve alcançar em cada faixa etária de idade dela, né? Mas que ninguém é igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém mesmo. Para uma TO, como você cuida da sua saúde mental vendo todas essas histórias?
Não é mais mito e verdade, Não, né? é uma pergunta extra. Eu faço terapia há 4 anos. Todo mundo tem que fazer terapia. Rigorosamente. Eu acho que assim, o ideal seria, eu acho que se todo mundo pudesse fazer terapia seria perfeito, né? Eu sou da saúde, eu super valorizo o cuidado mental, a saúde mental, então eu não poderia dizer diferente. Mas eu costumo dizer assim, se você percebe que está sendo difícil para você conseguir lidar com situações no seu cotidiano, você pode procurar ajuda, isso não te faz mais fraca ou incapaz ou qualquer outra coisa que desvalorize você, né? Eu acho que você aumenta as suas forças. Então eu faço terapia há 4 anos e toda quinta-feira eu estou lá na minha terapeuta, faça chuva, faça sol, assim, quinta-feira passada eu acabei ficando presa no trânsito vindo de Abaeté, não consegui chegar lá, mas rigorosamente há 4 anos eu faço terapia, né? Então eu acho que isso faz muita diferença. Porque eu consigo ter uma percepção de mim, do outro e do meio muito melhor. Só que o foco é em mim, eu não posso mudar o outro, eu não posso fazer diferente pelo outro, eu posso fazer por mim. Como eu lido com aquela situação, como eu vejo aquela situação, como eu vou agir diante daquilo. Então, eu acho que fazer terapia é um divisor de águas. Eu sempre falo assim, você conversa com uma pessoa que não tem pré-julgamento, não está ali te julgando, não está ali para achar e apontar coisas para você. Você pode falar qualquer coisa, porque o sigilo terapêutico não permite que ela fale nada do que está sendo conversado ali, né? E você consegue se sentir num ambiente seguro e confortável para você ser você. Então, eu sou muito comunicativa, mas eu sou uma pessoa que, se tu falasse, qual que é a tua amiga que vai na tua casa? Não tem, né? Eu sou uma pessoa que eu falo com muitas pessoas, que eu tenho muita facilidade de conseguir estabelecer amizades, vínculos, mas é muito limitado. Né? E eu vejo assim, eu nunca vi, por exemplo, a minha avó, minha mãe dizer, eu vou sair pra tomar um café com uma amiga. Nunca. Então eu acho que isso foi muito enraizado em mim. Então eu também tenho muita dificuldade de dividir algumas coisas muito particulares minhas. E pra mim a terapia é perfeita. É aquilo, né? Se você tá cuidando de si, você tem condições de cuidar do outro. Exatamente. Né? E no nosso quadro tem o conselho de ouro, né, amiga? É o seu momento de dar um conselho para as mães, para as mulheres. Como mãe, como profissional. Fique à vontade, olha para aquela câmera. E dê seu conselho. Eu vou dizer que como mulher, o meu conselho como mulher é não deixar que você como mulher seja diminuída daquilo que você é capaz. Você tem coragem, você tem força e você é capaz de qualquer coisa que você queira fazer. Como mãe, coloque sempre o seu filho bem ali como principal objetivo, né? Eu até brinco muito com a minha filha, porque eu digo pra ela assim, quem você ama mais? E a gente ensinou pra ela que ela tem que amar mais ela. E aí ela fala, eu, aí depois você, depois o papai. E aí ela fala assim pra mim, mãe, quem você ama mais? Eu falo, você. Ela, não, tá errado, você tem que amar você primeiro. Então a gente que é mãe, a gente sabe o quanto que a gente abre mão de muitas coisas da nossa vida pelos nossos filhos, mas a gente também precisa fazer muitas coisas por nós, que serão modelos para eles. Então, não deixe de ser você, de ter coragem, de viver coisas que você queira viver na sua vida, porque você precisa ficar limitada a alguma coisa, porque isso também é um modelo para as pessoas que estão ao seu redor e para os seus filhos. E como terapeuta, eu diria que prestasse mais assim, atenção a cada detalhe do seu filho, buscasse ajuda em qualquer sinal que possa estar fora daquilo que é esperado do desenvolvimento, né? Buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar orientação, mas eu acho que principalmente é buscar conhecimento acerca de tudo, sobre o desenvolvimento do seu filho, sobre as crianças que fazem terapia, o que está sendo feito, como que está sendo feito, por que está sendo feito, buscar conhecimento, porque no mundo que a gente está hoje, você ter conhecimento sobre algo, ele é um divisor de águas em todas as decisões que você pode tomar. Arrasou. Agora, só para encerrar. Quem é Hannah Sacramento em uma frase? Corajosa. Uma palavra só. Então, desde já, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Vir nos ensinar mais ainda sobre a terapia ocupacional. Mostrar para as mães aí que estão nos assistindo sobre todo esse cuidado, esse carinho que vocês, profissionais, têm. E muito obrigada, né, amiga? Sabemos que vamos ter outras oportunidades, além de conhecer a clínica, né, como já foi dito. Mas, assim, foi muito bom mesmo a gente ter esse conhecimento, porque aquilo a gente sabe
bem superficial, né? Quando a gente começa a se aprofundar de alguém que domina da área, né? É maravilhoso. Então, queremos agradecer você que ficou até aqui conosco, né? Nesse momento maravilhoso, tendo mais conhecimento sobre amor ao próximo, né, amiga? Eu te amo, né? Quero agradecer vocês também, tá, meninas, por esse momento, né? Por toda a acolhida, por esse momento incrível e pelo compromisso de vocês, parabenizar vocês com o compromisso com a sociedade de levar informação de qualidade, né? De ter essa disseminação aí, que é muito importante. Parabéns. Ai, obrigada. Muito obrigada. E, gente, fiquem ligados na nossa programação da semana, tá? Na segunda-feira a gente tem o... Chefe em Casa com o Guilherme. Nas terças a gente tem o Cabanos Connect. Nas quartas a gente tem nós, né? Laís e lindas. nós dupla. E na quinta-feira a gente tá um papo livre. Então vocês já fiquem ligadinhos na programação. E, claro, agradecer aos nossos patrocinadores que estão passando aqui nesse telão, tá? E se você quiser ser um patrocinador, venha pra cá com a gente. E é isso. Até o próximo. Tchau, tchau. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.